Olá, meu nome é Tânia Castro, eu sou estudante da Universidade Estadual de Goiás e eu gostaria de falar com você um pouco sobre métodos de alfabetização e suas especificidades. É, Método de alfabetização nada mais é do que o processo, do que o caminho, né, ordenado, organizado, que o professor utiliza para conseguir alcançar o objetivo de ensinar a criança a ler e escrever. Entre os métodos tradicionais utilizados no Brasil, nós podemos destacar o método sintético e o método analítico, sendo que o método sintético parte de unidades menores para, enfim, chegar nas frases, enquanto o método analítico começa pelas frases ou unidades maiores para então chegar em unidades menores. Os métodos de alfabetização sintéticos estão divididos em alfabético ou soletração, silábico e fônico ou fonético. Aliás, o fônico tem sido apontado pelo MEC, ou o MEC quer implantar, como sendo o método de alfabetização padrão no Brasil. Dentro do método de alfabetização sintético, né, então subdividindo, nós vamos falar um pouco sobre, ou primeiramente, sobre o método alfabético ou letração. Esse método começa por ensinar a criança primeiro as vogais, depois as consoantes e a partir do momento que a criança então já consegue identificar lendo e escrevendo primeiro as vogais, depois as consoantes, o professor então passa a ensinar montar sílabas, né? Então junta letras, junta consoante, vogal e forma aí as primeiras sílabas. Depois que ela aprende a formar sílabas, então ela começa a montar palavras. Um segundo método de alfabetização sintético é o método silábico, em que o professor ensina a criança pelas famílias das sílabas. Então ele começa pela família silábica do B, a família silábica do C, do D, né? E por aí vai. Então é Ba de balão, B de bebê, bi de bicicleta, Bo de bola e assim por diante, né? O terceiro método sintético é o método fônico, que aliás é o método, né, como nós dissemos, o MEC quer implantar no Brasil como sendo o padrão. É pelo som que cada letra produz. Então, A, E, I, O, U. Então vai por aí assim. A criança ela aprende a ler e a escrever identificando o som, né, o fonema. Então, a partir do fonema, a criança então passa a desenvolver a leitura e a escrita. E entre os métodos de alfabetização analítico, que é o que parte de unidades maiores, para então ir desintegrando e diminuindo as porções para se aprender, a criança então começa dessa forma. Um dos métodos é a palavração. Através do método de palavração, o professor então começa a alfabetizar a criança pelas palavras. Então, ao invés de começar por letras, que é o alfabético, ou por sílabas, o silábico, né? Ou por sons, que é o fonético, não. O professor, dentro desse método, ele começa por palavras. Tá? Um segundo método é o da sentenciação, que o professor então começa a ensinar a criança através de pequenas frases que fazem parte do universo infantil, né? Então ele poderia usar, por exemplo, a menina gosta de boneca. Então ele começa a ensinar a criança a ler e escrever a partir dessas pequenas frases. E temos ainda o método global, que o professor ensina a criança através de textos maiores. Ele pode, por exemplo, utilizar um conto, ele pode utilizar uma pequena história, e ele então começa a ensinar a criança a ler e escrever através desses textos maiores, e aí então ele parte para palavras menores, né, desse texto. Então é assim que acontece.
Estudando alguns autores, alguns teóricos, a gente percebe que o ideal não é você trabalhar apenas com o método. Não que ele não seja capaz de alfabetizar, mas porque é mais prático você utilizar 2, 3 métodos em conjunto para que você consiga um resultado melhor, mais eficaz e mais rápido.